Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando das cores, né? Que é uma essência transmitida pela relação com o Sol, com as ondas solares, a princípio, né? A princípio das nossas organizações celulares, né? O céu, o Sol, a Terra, a natureza converte as nossas células a um equilíbrio possível de se estar, né? E juntando esse equilíbrio, a gente vai criando complexidade de estar nesse meio, né? E aí o que acontece? Nessa complexidade, a gente vai morando e vai reinventando porque a gente vai aprendendo essa natureza, a celebrar essa natureza. Então, o que acontece nessas essências, né? A gente tem as vibrações mecânicas, as vibrações é, dos materiais e a essência que mostra isso para nós acontecendo, que é as cores. As cores elas conseguem nos entregar contrastes e os contrastes a nos ajudam a e os contrastes nos ajudam é, a conviver, a saber mais, a relacionar melhor com essa fórmula, né, de tornar acessível às células essas relações, esses mecanismos que toda essa natureza nos entrega, né? Bom, então a gente tem vários níveis de entregas, né? A gente recebe e de certa forma a gente tem esses vários níveis e, bom, desde o primário até a variação infinita de possibilidade dessas ondas, dessas partículas, a gente consegue memorizar partículas porque a gente assimila revoltas, né? A gente volta, revolta, 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 revolta a tensionar a célula sobre essa repercussão. E a gente até mesmo marca a repercussão a partir de uma tecnologia que nós, seres humanos, conduzimos a partir desse amor. Amor de revelar a nós mesmos a partir da escrita. A escrita não é uma coisa. É, não é viva por acaso. A gente que coloca vida na escrita porque a gente constrói uma assimilação a partir desses elementos, dessas figuras que desimportam referenciar uma imagem, ficam alelo significando as luzes, as ondas. Então as ondas, elas são introduzidas por essa generosidade, esse vetor de associação silábicas ou até mesmo de letras, né? E a gente tem várias composições que marcam essas letras a partir das imagens, das sonoridades e até mesmo dos reflexos de materiais que desmostram as sombras, né? As sombras de equilíbrios simétricos, não simétricos, geométricos e entre outras formas de pegar a matéria e depois também praticar a complexidade da matéria, decompondo a matéria a uma substância específica, que é a utilidade, a substância em repartição utilitária, as invenções
que nós, seres humanos, nos damos a partir das funções que elas estabelecem com nós. Um exemplo é as ferramentas. As ferramentas, elas são muito importantes e eu estou usando várias delas agora, nesse momento, para poder ter uma melhor performance nessa comunicação. Então, elas estão a todo momento nos ajudando com essas variações. Bom, então entendendo que a cor é tudo isso, né, existe uma investigação com a cor desde o princípio da vida, e essa investigação é a que é responsável por a gente conseguir digerir cada vez mais concentrações para essas cores em variações, né? Essas cores refletidas pelas matérias que recebem a luz do sol ou as luzes de fontes artificiais, como o movimento das cargas em uma descarga elétrica, que a gente chama, né? Convertendo a eletricidade a partir de filamentos que são ocupados por um material que reflete eles, recebendo essas cargas, transmite eles na forma de luz, né? A gente chama de luz, mas também são cargas, né? Também são temperaturas de distensionando-se sobre a matéria, sobre a superfície material, que a gente dá o nome de lâmpada e tal. O fogo também é uma forma de encontrar a luz, porque o fogo ele mexe com a atmosfera, né? O fogo estabelece uma explosão na atmosfera. Só que a gente é tão complexo e as nossas células já estão tão matriciadamente configuradas a partir dessa especialização que o fogo nos trouxe, que a gente não vê a nível de explosão. Mas o que acontece com o fogo e com a atmosfera é uma explosão, né? Ele explode gases nanometricamente falando, visualmente, né? Ou seja, a gente não consegue ver o quanto de gases está presente nessa área, né? Geralmente todas as áreas elas são cheias, preenchidas de gás. Só que esse gás é transparente e a gente não vê. E o fogo, ele explode esse gás. O gás, ele assume um fluxo com o fogo. E aí o gás sempre tenta preencher o fogo, só que o fogo tem uma onda muito mais forte, tem um núcleo de potência muito mais forte que o gás e faz assim com o gás. E aí a gente vê esse reflexo. E esse reflexo causa a luz, né? O fenômeno de luz, o fogo, né? A temperatura. Por que é muito quente para nós? Porque está havendo explosões ali. Só que explosões muito pequenas, né? Então aquele tecido de fogo, aquela deondulação nervosa que o fogo dá, que às vezes acalma as pessoas nervosas, é porque nervoso com nervoso fica calmo. Se aceita, né? Curiosidades na parte, né? E o fogo, quando ele ocorre a combustão, ele também emite uma certa onda nessa explosão que tem uma cor, né? Se nós enxergássemos a níveis de animais com especialização de enxergar visualmente falando, por exemplo, as aranhas, se eu não me engano, elas têm 8 capacidades a mais que nós. Eu não sei se eu posso falar assim, mas eu acredito que vamos ver aqui, ó, aranhas, olho. Os olhos das aranhas são grandes, curvos e voltados para frente. A maioria das aranhas tem 8 olhos, mas algumas espécies têm menos.
Então, as aranhas, por exemplo, elas teriam um nível de visão talvez mais fino. Por quê? Porque se a gente está falando de feixes, né, eletromagnéticos, essa relação celular desse organismo sobre os feixes eletromagnéticos conseguiriam talvez ver aquele fenômeno que a gente consegue ver em outras potências, que é o fenômeno da explosão. É aquele som e aquela onda propagando assim, ó, em cadeia, devastando um monte de coisa, e toda aquela atmosfera, todo aquele ar, a atmosfera fazendo assim, ó. Só que a gente vê algo muito além, a gente vê a chama, né? De certa forma. Além em sentidos escalares, né? Talvez não seja para frente ou para lá ou para o lado. A gente vê em escalas diferentes. O além serviu aí para desenvolver essa caracterização, né? Então hoje a gente vai continuar falando das cores, porém da obra do relacionamento, principalmente capitalista, do ser humano com essas cores, porque as cores elas começaram a perder as essências das pesquisas, das pinturas e das proporções de utilitarismo do belo para com a cor e passaram a serem, digamos, estrupadas. Eu falo essa palavra porque essa palavra é muito pesada. Elas foram incorporadas por seres humanos a partir do olhar capitalista e do olhar seguro para cobrir as suas instalações com cores que desmontariam os seres prediletamente para um sentido, porque a partir do momento que é tendenciosamente conduzido o ser à lógica a partir do nome em caixa alta, de um vestido lógico e de um atendimento tendenciado a processos de venda, os seres humanos, né, acabam virando monstros da ocupação sentimental, controladores dos sentimentos de umas das outras, e não pessoas do bem, né? A gente coloca monstros mesmos porque são monstros, são tendenciadores, e às vezes a gente descaracteriza como jogadores para relaxar um pouco sobre essa função na geometria do espírito desses seres em processos de religião profissional, né? Só que a gente até corta essa palavra religião profissional, mas tem essa religião porque eles fazem parte de uma região onde existe a tendenciação de serviço, servir, né? Então toda essa lógica, às vezes, começa a atrapalhar o sentido artístico da vontade de viver de muitas pessoas e das tendências de refletir sobre a vida e de ser uma vida, né? Desenvolver o amor por si mesmo. Então, é por isso que existem profissões hoje de artistas que tentam tratar essas pessoas com reflexos de tendências suicidas, né? E, poxa, cresceu tanto essa tendência que a gente já perdeu a conta de quantas pessoas já passaram por processos desse sentido. E aí a gente se pergunta, como um ser tão inteligente pode, depois de ter produzido tanto valor a si mesmo a partir dessas tendências de montar substâncias que especificarão
o ser para sobreviver, para se relaxar a partir desse processo de convivência, para respeitar uns aos outros e até poder casar, né? Depois de tanto, isso, por que as pessoas ainda não querem servir e ser disso, né? Desse modo, é. E aí, às vezes, as pessoas se perguntam de bobas, pois sabem a resposta. A resposta é esse ódio capitalista que entrou em todos nós, né? É um ódio capitalista que não necessariamente precisaria agir, mas começa a agir no espírito da gente como desejos que a gente não sabe da onde que vem, ou até sabe, mas não quer controlar, quer ser controlado porque sabe que a gente não vai vencer. E esses desejos, eles são baseados nas cores e nos investimentos delas, nessas investigações, porque a gente tem o complexo do sentimento e as ondas eletromagnéticas estão a muita potência disso, né? O reflexo eletromagnético, ele tem um sentido muito forte nessa interação, nessa ascendência de hierarquias, de ligações dos homens para com as matérias em vendas, né? Bom, então a gente precisa de aprender essa tendência, esses sentimentos para com as ondas, para também nos proteger, né, dessas destruições, dessas falsas impressões que às vezes esse processo de relacionamento dos homens com as matérias faz, né? E uma das maiores indústrias é a propaganda, né? A propaganda, ela mexe muito com as pessoas e às vezes ela tenta utilizar de argumentos muito maldosos para se esquivar das culpas que ela emite, né? Como se fosse uma jogadora de futebol driblando, querendo ganhar a todo custo, né? Por isso que eu acho muito ruim, muito maldoso, nós depois de construirmos uma educação a nível de chamar de superior, deixarmos à mercê o lado da propaganda para com pessoas que não têm esse valor nessa demanda, né? Eles não têm, por exemplo, essa tendência de utilizar a propaganda para uma consciência do mundo, né? Eles querem acabar com a consciência sua, te levando a acreditar em coisas que não existem, não são para serem acreditadas, né? Da forma que é propagada, principalmente. Então vamos lá, ó. Continuando esse trabalho, né? De aqui, ó, aos 8 olhos dessas aranhas. Olha como que as aranhas começaram a desenvolver relacionamentos com as ondas eletromagnéticas, né? Bom, então hoje a gente vai falar do verde e se der tempo a gente fala do amarelo, né? Verde, esta é a cor mais associada à natureza e ao sentimento de esperança, mas também tem relação com conceitos como saúde, dinheiro, vitalidade e juventude. Opa, então se você quer quer que as pessoas acreditem que você é mais jovem, utiliza roupas verdes, né? Vista sua casa de verde, isso e aquilo. Porque verde, de certa forma, também tendenciosamente lembra aventura.
Muitas vezes é utilizada em ambientes para transmitir um efeito calmante. Faz parte das cores frias e por isso também passa maior seriedade, podendo ser usada em tons claros nos hospitais. Ou seja, se você quer um atendimento hospitalar de saúde médica seguro, né? O médico com certeza ele pode contratar uma cor verde clara para artificializar a sua cognição, né? O seu temperamento de trabalhar os reflexos de cores, né? Porque o seu gasto energético, a sua tendência nervosa ao ver o verde, talvez, né, dependendo da situação, tendencia-se maior a se relaxar do que se estressar ao ver a cor verde, né? Verde também lembra, de certa forma, aromas, né? A natureza, né? Vamos lá, ó. Verde. A cor verde significa esperança, liberdade. Relaxar. Esperança e liberdade. Saúde, vitalidade. Saúde. A gente retira, ó, esperança. A natureza, a gente vai na natureza caçar, né? A natureza é verde. Liberdade, a natureza é verde, a liberdade a gente encontra na natureza. Saúde, a gente vai na natureza extrair medicamentos para tratar o nosso problema, né? Então, saúde, verde. Vitalidade, a gente, quando a gente tá na natureza, a gente se sente mais vivo, né? E verde é a cor da natureza. Digamos assim, a cor muito imponente na natureza, né? Uma cor fria e forte. Simbolizam a natureza, o dinheiro e a juventude, né? Quando você tem dinheiro, você tem as verdinhas, né? Você tem condições de pagar, né? De fazer compras, de fazer trocas. Você ganhou o dinheiro porque você fez alguma coisa, né? Juventude e tal. É cor da natureza viva. Está associada ao crescimento, à renovação e à plenitude. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de pegar todas essas palavras e elevar ao domínio sensitivo da expressão verde, né? Dessa condução verde. Porque o verde, ele é um freio para os olhos, é uma referência para os olhos. Se os seus olhos estiverem sofrendo processos de narrações, o ambiente está narrando e você está se movimentando sobre a narração do ambiente. E você se pega freando para tendenciosamente ao verde, quer dizer que você está tomando domínio sensitivamente desse verde para elevar esse sinal, né, nessa narração, nessa leitura, para o bem do organismo, para o equilíbrio do organismo. Então existe todo esse retrato. O verde acalma e traz equilíbrio ao corpo e ao espírito. O seu uso em momentos de depressão e tristeza pode ser reconfortante e estimulante, né? Então, quando a pessoa está triste, ela vai para natureza, ela vai para os locais com natureza, para as praças, né? Porque lá a pessoa ela consegue encontrar conforto, né? Mãe natureza e tal. A cor verde está associada aos movimentos ecológicos e de preservação do meio ambiente.
Nos semáforos é sinal indicativo para seguir em frente ou de trânsito livre. Então você tem a cor verde no semáforo também. Semáforo. Ir adiante. Então existe essa tendência nervosa a construir relação significativa com o verde a partir da utilização semafórica, né? Cor verde está associada aos movimentos ecológicos, ou seja, o equilíbrio do ecossistema. O verde é uma cor que costuma harmonizar os ambientes e traz boas energias. Então, energias boas, escalas boas. O verde é como se fosse olhe com força, né? Olhe sem medo. É recomendável o uso desta cor no banheiro para aumentar a energia do local. Então, verde é energia também. Em ambientes não se aconselha a mistura do verde com cores como vermelho ou amarelo, para não criar uma atmosfera muito quente, né? Então, já tá aí a dica, ó. Verde, amarelo e vermelho criam a sensação de quente, né? Em que predomina os sentimentos da inveja e posse ou raiva. Então aqui é a primeira vez que a gente vê a montagem de cores construindo uma certa sentimento ruim, né? Inveja, raiva. Está associado aos signos de Touro, Libra e Virgem. Os tons mais escuros estão associados ao signo de Capricórnio e os tons mais claros aos signos de Aquários e Peixe. Bom, nesse sentido de observação das cores a partir das várias lógicas possíveis que a gente encontra para analogias, essas aqui eu fico devendo, pois os signos eu não conheço bem a literatura, eu não investiguei, não refleti sobre esses pontos de virada do ser humano a partir da prática sensitiva, elevando domínios de operação de signos para caracterizar algumas semelhanças na natureza e encontrar a matemática nesses processos de buscas de equilíbrios a partir de representações simbólicas, né, da natureza e seus movimentos. Seus lados complexos, por exemplo, animais e tudo. Agora sim a gente consegue falar do amarelo também, né? Vamos lá, ó. A cor amarela significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria. Aqui, ó. Amarelo. Descontração, otimismo, alegria. Otimismo, alegria. Então representa o sol, né? Irradiação, vibração por todos os lados, a alegria. O amarelo simboliza o sol, o verão, a prosperidade, a felicidade. É uma cor inspirada e que desperta a criatividade, estimula as atividades mentais e o raciocínio. Então o sol, ele também estimula a atividade intelectual. Ou seja, reflexão, potencial de reflexão. Né? Uma imagem bonita daquilo que a gente chama de girassol, né? Girassóis.
Porque é uma planta que, de certa forma, a gente percebe ela sensitivamente se movimentando a partir do sol, né? Grande parte das plantas, elas fotoquimicamente tem essas tendências. Porém, essa planta ela é mais engraçada quando a gente observa ela fazendo isso, né? Porque ela tem a cara do sol na nossa consciência, né? No nosso popular. O pintor holandês Vicente van Gogh explorou em suas obras as tonalidades da cor amarela de forma muito intensa. Um ambiente pintado de amarelo traz mais calor e iluminação. É ideal para dar a sensação de calor em ambientes frios e escuros. Então, se você acha que uma pessoa ou você mesmo tem se mergulhado em escuridões, em ambientes escuros, ou transmite essa escuridão, por que não tentar, né, trazer decorações para o seu ritual, para o seu espírito, né? Presentear o teatro dos espíritos, né? Dos vampiros, não, né? Teatro dos espíritos. Os espíritos sugam sangue. Os espíritos não, os vampiros, como o Renato Russo canta, né? Eles sugam sangue. Os espíritos aqui, eles sugam vibrações. Esse é o elixir do espírito. É esse que é o sangue do espírito. São as vibrações. E aí você presentear o seu espírito com elementos que refletem o sol com a onda amarela. Ou seja, eles encarnam o amarelo, né? Eles temperam o amarelo. E aí você tem condições de elevar o espírito sinteticamente para a vibração com mais frequência nesse tom amarelo, né? Porque você tem uma fonte de amarelo, né? Mas essa fonte é uma fonte de reflexão amarela, né? Excelente isso, né? A gente chama isso de organizações de interiores. Quem faz muito isso são os arquitetos. Também proporciona concentração e atenção, por isso é recomendável para escritórios e salas de estudo. Em excesso pode provocar distração e ansiedade. Cuidado, né, em excesso. Mas por que o amarelo ele manda atenção? A gente tem vários motivos. Também o né? Amar. Esse amar, ele já é uma atenção, ó. Porque ele coloca o né, sobre os olhos, né, em equilíbrio. Amar. Né? Amar. A é atenção, né? E tem outra observação nesse sentido, né? A atenção também tem o sentido semafórico, né? Que é um sentido muito forte, né? Os sinais do trânsito, eles colam energia de respeito em nós, né? A gente é obrigatoriamente levado a respeitar o semáforo porque existe um lado sagrado que ocupa por essa obediência. Existe um padrão aqui, ó, que dará a vida se você respeitar. Se você respeitar, existe uma garantia de vida muito maior nesse sistema, né? Nesse consenso. E o amarelo está aqui no meio, ó. O amarelo, ele diz assim,
O amarelo ele tá aqui, ó. Você tem um tempo para parar ou um tempo para seguir e ultrapassar esse semáforo, ó. Porque daqui em diante, da metade desse tempo em diante, você tem que parar ou você tem que seguir, né? Ou você segue. Então, esse amarelo aqui é mais ou menos isso. É para você decidir se você vai passar ou se você vai parar sobre o que está para vir, né? Se você tiver muito amarelo, isso pode te causar a ansiedade, né? Um estado de desconforto, né? De indecisão, fisiologicamente falando. Nos semáforos, a cor amarela recomenda alerta, atenção. O amarelo é a cor dos signos de Gêmeos. Lá vem coisa que eu ainda não entendo. Gêmeos, Touro e Virgem. O signo de Leão está associado ao amarelo ouro. Isso aqui já nos faz entender que existe um lado de atenção, um lado de alegria, um lado de calor, iluminação, isso e aquilo. É uma alta voltagem com esses elementos, né? O A, né? Então você tem essas tendências de lidar com essas fibras que sobre sustentação maior em A. Ritme significativa, culturalizando a mente a partir dessas rimas silábicas, isso aqui. A cor amarelo ouro dourado representa a riqueza, o dinheiro e o ouro, né? Está associado à nobreza, à inteligência e ao luxo. Então a gente também tem esse lado luxuoso, esse lado de inteligência, nobreza e riqueza. Só que isso aqui é um outro tipo de alegria, né? É um outro tipo de expressão. Lembrando que, olha só, o amarelo, aqui não mostrou não. Mas se a gente pegasse aqui, ó, contraste de amarelo. Se a gente pegasse aqui, ó, vamos tentar achar um com maior contraste do amarelo. Cores entre o amarelo. Não. Esse aqui tá bom. Ó. Aqui. Então aqui a gente tá vendo que existe aqui, ó, uns níveis de amarelo. Então, existe um equilíbrio dependendo da pessoa e do estado que ela está transmitindo, refletindo esse amarelo como agente eletromagnético principal na narrativa que ela utiliza sensorialmente para reagir o organismo sobre admissão oratória ou não, né? Ativa ou passivamente falando, né? E aí essas cargas, né? Existem esses níveis de operação entre as cargas e a assimilação. Se você olhar muito tempo para uma cor, ela vai perdendo a fantasia ativa de expressão dessa cor. Então, uma cor ela pode estar a princípio muito clara, muito reagida em você, mas depois a reação que ela tem em você pode decair. Quem diz isso, quem mostra isso para nós, é a visão sobre análise, né? Acho que é o oftalmologista que cuida dessa parte. Mas, tendenciosamente, você pode acreditar que se uma cor está muito viva,
Se você ficar olhando muito tempo para ela, ela vai perdendo a vivência dela sobre essa descarga, porque o seu corpo vai adaptando-se a ela, a esse domínio que ela expressa. E aí vai havendo uma subtração desse domínio. E quando pensa que não, você olha para uma cor, mas você sente ela em outra relevância, porque outra célula sensorial, outro nível de onda sensorial te chama mais atenção. Quando você está muito ligado ao processo de visão, você às vezes muda o quadro a partir dos movimentos com o eixo do pescoço, né? O eixo das articulações aqui da, da cervical, né? Dessa coluna cervical aqui. Que movimenta o olho, né? O crânio e o olho sucessivamente. Então existe todas essas potências para nós alcançarmos com as cores, né? Pena que existem muitos trabalhos sem educação, digamos assim, muitos trabalhos que nasceram desesperadamente, com corroição, né? Correndo sobre a ação, corroendo o ambiente. A gente tem muito disso, né? Eu enxugo as lágrimas para falar aqui que a gente tem muito corrosão do ambiente e do potencial que a gente poderia ter dentro de toda essa fertilidade da educação que ela já trouxe. E a educação tá aí, não é há pouco tempo, não. Ela tá aí há muito tempo. Isso é falta de prestação para as coisas, é falta de divisão de tarefas e de acreditar que essas tarefas seriam boas para nós, né? Nos ajudariam a ter um futuro melhor, um governo melhor, uma relação melhor com a vida e com os outros, inclusive com a família e com os filhos. Mas o que a gente tem é ódio e ódio, e a gente quase que faz esse ódio parecer que é natural, e a gente bebe esse óleo para poder sair dirigindo, sair odiado por aí. Como se isso fosse carta de entrada, a segurança, né? Se fosse a nossa essência, a nossa imagem. Só que a gente é muito melhor que isso. O único problema é que a associação de pessoas, todos esses trabalhos religiosos, não souberam aproveitar toda essa importância, né? Eles estavam correndo atrás de outras importâncias aí, e acaba que essas outras importâncias tomaram valores excessivos entre nós. E hoje em dia nos machuca nossos filhos, e não se sabe até onde a natureza está se machucando com isso, né? Pois se fala muito da natureza insalubre, né? Esse ódio que a gente tem voltando para a natureza e a natureza voltando contra nós, né? A gente tem vários noticiários aí dessa natureza contra-atacando esse ódio com nós. Bom, alegre por conhecimentos de cores e tudo isso que nós, seres humanos, organismos complexos, conseguimos extrair eletromagneticamente falando e reconhecendo humildemente esse estado sensitivo, ou triste pela má qualidade de utilização disso. A gente vai fechando o vídeo e despedindo-se, e a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!